Boa tarde, eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas, que está aqui situada na rua Nilton Tinoco, 475, Nova Iguaçu, Jardim Nova Era. Eu quero compartilhar com vocês nesta tarde a palavra de Deus, que está registrada aqui na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, que diz desta maneira: na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Então você vê que aqui o apóstolo está nos orientando que nós somos santos de Deus, santificados por Deus, pela oblação. A palavra oblação significa oferta. Pela oferta de Cristo feita apenas uma única vez. Então a única forma de nós nos tornarmos santos é a gente compreender o perfeito sacrifício de Cristo. É através da nossa fé no perfeito sacrifício de Cristo é que nós podemos receber a santificação e nos tornar santos. E quando nós nos tornamos santos é quando nós mudamos a nossa natureza. Nós deixamos a natureza de Adão, a natureza pecadora, e alcançamos a natureza de Cristo. Por isso hoje nós somos herdeiros de Cristo e não de Adão, porque de Cristo nós nos torna pecadores. Ou melhor, de Adão nós tornamos pecadores, mas de Cristo nós tornamos santos e filhos de Deus. Então aqui nos mostra, através da palavra de Deus, embora muitas pessoas não compreendam, que a palavra de Deus ela nos deixa santa, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos justifica. Embora hoje muitas pessoas diz que creem em Jesus, mas ainda se julgam pecador, porque eles não compreendem o poder que tem a obra perfeita de Cristo. Eu vou fazer uma pergunta e vocês parem e reflitam que eu vou perguntar. A Bíblia nos revela que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo de Cristo. A igreja é formada do corpo de Cristo. E se a igreja é formada do corpo de Cristo, nós nos tornamos um membro de um corpo a qual Cristo é o cabeça. Como hoje a igreja pode ainda se titular pecadora, né? Se na verdade ela ainda continua em pecado? Eu, pelo menos, todo crente, de pastor, obreiro, membro, criança, adolescente, mesmo crendo em Jesus, eles ainda se julgam pecador. Se eles se julgam pecador, ainda diz que ainda tem pecado, como Jesus pode ser cabeça de um corpo em pecado? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Mas a Bíblia nos revela no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitas pessoas não compreendem a verdade. E qual é essa verdade? A questão é, qual é essa verdade? Eu quero que você, que estiver me acompanhando, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu quero estar lendo com você. Eu não quero aqui falar de mim, o que eu penso, o que eu acho. Eu não estou aqui criando uma visão nova, uma doutrina nova. Eu apenas estou lendo o que está escrito. Para mim, o que passa, que alguém venha falar de algo além do que está escrito, para mim seja anátema, como diz o apóstolo Paulo. E Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo apareceu para José e falou para José desta maneira, está escrito em Mateus 1, 21. E ela lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Então você observa que Jesus Cristo ele veio a esse mundo para nos salvar dos pecados. E a questão é, salvou ou não salvou? Na verdade, por que Jesus morreu na cruz? Se nós analisarmos, examinarmos as Escrituras, como diz a palavra, nós vamos cuidar de ter nela a vida eterna. E Jesus Cristo morreu justamente por causa dos nossos pecados. Mas, na verdade, como que Jesus tirou nossos pecados? Muitas pessoas ainda não compreendem como Jesus tirou nossos pecados. Jesus tirou nossos pecados no ato do seu batismo, quando ele foi batizado por João Batista pela imposição de mão de João. Porque João, ele era um homem, né, da linhagem sacerdotal. Ele veio como um sumo sacerdote enviado por Deus para colocar sobre Cristo e sobre Jesus, né, o pecado do mundo.
Você vê que após ele batizar Jesus com a imposição de mãos, ele colocou Jesus ali nas águas. E Jesus falou, é necessário que eu seja batizado para que se cumpra em mim a justiça de Deus. Então Jesus foi batizado por João e ele foi conduzido para o deserto. E quando Jesus foi conduzido para o deserto, ele ficou ali 40 dias sem comer, sem beber, aniquilando toda a sua carne, aniquilando todo o pecado. E depois ele foi fazer a obra de Deus. Se você parar para refletir, o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo. Se você ler lá em Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 4, Levíticos capítulo 16, como era feito o procedimento ali? As pessoas tinham que impor as mãos sobre a sua oferta viva e após passar o pecado para aquela oferta, essa pessoa, esse animal seria morto e essa pessoa teria o seu pecado coberto pelo sangue daquela oferta viva, daquele cordeiro, de uma pombinha, depende da situação financeira da pessoa. Em Levítico 16 fala que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus, está lá em Levítico capítulo 16, e ele fazia o sacrifício de um bode expiatório. Um bode era sacrificado e o sangue expandido sobre o altar, e o outro bode era onde recebia o pecado da nação. Esse bode era conduzido para o deserto, para uma terra árida, uma terra que não tinha comida, uma terra que não tinha água, e ali o bode morria de fome. Mas esse sacrifício, ele não tirava o pecado do ser humano, ele apenas encobria o pecado do homem. Mas a Bíblia fala que o sacrifício de Cristo, como morreu ali naquela cruz pelos nossos pecados, para pagar a dívida dos nossos pecados, está aqui em Hebreus capítulo 9, eu quero mostrar para vocês também. Abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso 11, onde a palavra de Deus nos revela desta maneira: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isso é, desta criação, nem pelo sangue de bode, nem pelo sangue de bezerra, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros, bodes e cinza de uma novilha, expandido sobre os imundos, santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu-se assim imáculo a Deus, ele purificará a vossa consciência das obras mortas, para que vocês venham servir ao Deus vivo. Então você observa que para nós servirmos ao Deus vivo, nós temos que ter a nossa consciência limpa das obras mortas, que é o pecado, para que a gente venha servir a Deus em espírito e em verdade. Por isso que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus veio a esse mundo para nos salvar dos nossos pecados, e a questão é, salvou dos nossos pecados. Mas muitas pessoas não conseguem tomar posse, né, que Jesus lhes salvou dos seus pecados. Eles acham que ainda vai salvar dos seus pecados. Então você vê que é um erro a pessoa viver hoje debaixo de uma acusação, embora estando dentro da igreja, dizendo que Cristo é o cabeça desta igreja, e eles ainda são um grupo de pessoas em pecado. É como se estivesse blasfemando, dizendo que Jesus é cabeça de um corpo em pecado. Mas a Bíblia fala que Jesus morreu por nós. Mas muitas pessoas permanecem ainda olhando pela sua visão carnal, como diz lá em Romanos 8, verso 1. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então as pessoas vivem ainda com essa condenação do pecado, porque o diabo ainda continua tendo acesso a essas pessoas. No versículo 1, na parte B do versículo, fala o quê? No 1 fala que nenhuma condenação há, mas na parte B fala para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se eu for olhar pelo meu lado carnal, nós vamos saber que nós erramos, nós cometemos erros, né? Cometemos falha. Mas a palavra de Deus nos mostra no versículo 2 que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, já me livrou, mano, da lei do pecado e da morte. Então, muitas pessoas não compreendem isso. E eu quero concluir nesta tarde que nós temos que estar preparados para encontrar com Cristo a qualquer momento. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas Jesus pode voltar para qualquer pessoa daqui a 20 anos, como daqui a 20 dias, e como daqui a 20 minutos, ou daqui até 20 segundos.
A questão é, se você não estiver preparado para encontrar com Cristo, se você achar que ainda vai se preparar através da sua consagração, através da sua oração, então você vê que você está vivendo um evangelho meio complicado. Mas a Bíblia nos mostra que Cristo já realizou uma obra em nossas vidas. Ele nos tirou do pecado e nos tornou filhos de Deus, justificado pela fé. Nós somos hoje cristãos porque somos limpos dos nossos pecados. E as pessoas não compreendem, falam, pastor, eu nunca vi, a Bíblia fala que eu nunca vi um justo sequer. Realmente, Deus olhou dos altos do céu e não viu um justo sequer. Por isso mesmo que Ele enviou o seu Filho para nos fazer nós justos. Eu até hoje não achei, se vocês acharem, pode escrever aí no comentário aí, um versículo onde um pecador vai entrar no céu. Pode ser até um versículo isolado. Se você encontrar um versículo onde dizendo que um pecador vai entrar no céu, eu tenho que mudar minha Bíblia então e procurar a Bíblia igual a tua, porque a minha não tem nenhum versículo que um pecador entrará no céu. Mas a Bíblia nos revela que quem vai entrar no céu são os justos. E eu quero ler isso com você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus 13, nós vamos estar lendo isso. Existem vários, mas eu vou ler apenas um versículo no capítulo 13 de Mateus, para que vocês acompanhem comigo essa leitura, para que nós podemos entender mais os propósitos de Deus. Eu quero ler vou ler até a partir do versículo 36, que fala sobre a explicação da parábola do joio, que diz assim: e tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, chegando aos pés dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. Você vê que os discípulos não haviam compreendido a parábola, mas ele pediu a Jesus para que explicasse para eles. Então, quando nós pedimos a Jesus, nos orienta, Senhor, abre o nosso entendimento, nos explica a tua palavra, Deus nos revela. E aqui diz, e ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo, a boa semente é os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros serão seus anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século, né? Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e ele colherá do seu reino tudo que causa escândalo. Olha bem, tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Quer dizer, então esses vão ser colhidos para ser queimados. E lançá-lo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, queridos, você observa que a Bíblia nos revela que quem vai entrar no céu vai ser o justo. E hoje eu tenho conversado com vários líderes, né? Com várias pessoas, obreiros, diáconos, evangelistas, pastores. Eles querem afirmar categoricamente que não existe justo. Se não existe justo, então eu sou capaz de falar que ninguém vai ser salvo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os justos herdarão os céus, não os pecadores. Os justos são justificados por Deus. Tanto que no Salmo 1 fala sobre 3 tipos de pessoa: o pecador, o ímpio e o justo. O ímpio não vai existir no dia do juízo e nem o pecador na congregação dos justos. Então você vê que no céu é lugar de pessoas justificadas pela obra perfeita. Ah, pastor, mas eu sou justificado. Mas como que eles são justificados se eles ainda se titulam pecador? Jesus disse assim na sua palavra: aquele que me ama e guarda a minha palavra, veremos para ele, faremos nele uma morada. Como que Deus vai fazer uma morada num coração que ainda tem pecado? Quer dizer, a palavra de Deus não fez efeito nessa vida. Eu fui alugar uma casa uma ocasião, cheguei até essa casa, a casa estava toda suja, cheia de teia de aranha, as paredes todas desbotadas, suja, imunda, muita poeira. E eu, quando aluguei esta casa para fazer dela uma morada, eu tive que fazer uma limpeza nesta casa. Tive que limpar, lavar, colocar luz ali, lâmpada. Isso quer dizer o quê? Tornar essa casa habitável. Nós éramos como essa casa, nós éramos inabitável. Então Cristo não veio e entrou na casa da forma que
estava. Como eu também, quando aluguei essa casa, não entrei nela como ela estava. Eu primeiro fiz uma limpeza nela. Então Deus, Ele enviou o seu Filho a este mundo para fazer uma limpeza na nossa mente, no nosso coração, para que nós sejamos morada de Deus, para que nós sejamos casas de Deus. Então nós começamos a leitura ali em Hebreus 10:10, que fala que nós somos santificados pela oblação do corpo de Cristo feita apenas uma única vez. Então você vê que foi apenas uma única vez, há mais de 2000 anos, para nos dar uma eterna redenção. Por quê, amados? Os sacerdotes, quando estava ali em Hebreus, os hebreus estavam escrevendo essa carta ali para esse povo, porque esta igreja ela estava querendo voltar aos sacrifícios da lei. Os sacrifícios que os sacerdotes faziam de forma repetida, que não poderia aperfeiçoar o pecador. Se você ler em Hebreus capítulo 10, mesmo, capítulo 10, do 1 em diante, fala assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece a cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Quer dizer, o sacrifício feito pelos animais, dos animais e pelos sacerdotes, né, não poderia aperfeiçoar. Porque ele fala assim na outra palavra: se realmente aperfeiçoasse, não precisava fazer várias vezes. Tanto que era feito uma vez por ano pelo sumo sacerdote, mensalmente, diariamente, semanalmente, pelos sacerdotes, quando a pessoa chegava ali se sentindo condenada. No versículo 2 fala: de outra maneira teria deixado de se oferecer, porque purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teria a consciência do pecado. Então você vê que o escritor de Hebreus estava combatendo essa doutrina que as pessoas queriam permanecer ainda na lei. No capítulo 10 mesmo, no versículo 11, fala assim, ó: assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas das vezes os mesmos sacrifícios e nunca pode tirar pecado. Hoje as pessoas não vivem sacrificando mais os animais, mas eles vivem no seu próprio sacrifício. Eles acham que talvez se ele der um dízimo alto, uma oferta alta, ou se ele subir no monte, ficar 30 dias orando, jejuando, se sacrificando, né, ele pode se livrar dos seus pecados e chegar aos céus. Mas não funciona dessa maneira. Se fosse assim, seria fácil. Se a gente pudesse se livrar dos nossos pecados pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias forças, seria desnecessário Jesus Cristo morrer naquela cruz. Deus não enviaria Jesus a esse mundo. Ele mandava a gente se sacrificar e nos daria a salvação. Amados, a salvação de Cristo é uma forma que o homem tem que tomar posse. O homem tem que receber, porque não tem plano B. Se houvesse plano B, quando Jesus entrou ali no Getsêmani, ele falou: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Se houvesse outro meio de Deus salvar o homem, ainda que seja pelo sacrifício do homem, do próprio homem, Deus tinha usado o plano B, porque viu o filho dele sofrendo. Mas eu quero dizer, igreja amada do Senhor, Jesus Cristo, Ele te santificou. Olha no versículo 12 de Hebreus. Diz assim: mas este, que é Cristo, né, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Muitas pessoas acham que cada vez que ele peca, Jesus já precisa derramar sangue por ele. A Bíblia fala que ele, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, né, está sentado para sempre à destra de Deus, e daqui por diante esperando que os seus inimigos sejam postos por os cabelos dos seus pés. Porque com uma só oblação, olha bem, igreja, grifa essa palavra aí, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então você vê, com uma só oferta, com uma só entrega, ele nos aperfeiçoa. A questão é: você crê? Você tem fé? É pela fé, igreja. E aqui diz no versículo 15: também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de havermos dito: este é o concerto que farei com ele depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão, quer dizer, onde há perdão desses,
não há mais oferta, quer dizer, não há mais sacrifício por esse pecado, porque o sacrifício é o de Cristo. Quantas pessoas hoje substituem o sacrifício de Cristo em suas vidas pelos seus próprios sacrifícios? Existem muitas denominações, né, que substituem o sacrifício de Cristo por tantas coisas que levam as pessoas a ficar como uma ovelha cega, uma ovelha sendo guiada por outro cego, e nós sabemos que ambos cairão num buraco. Mas eu quero convidar a você a estar conosco a partir desta data. Eu vou estar sempre postando aqui palavra que fala como nós alcançamos a nossa salvação. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, sou da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus, uma igreja que está situada em Nova Iguaçu, ali no bairro do Jardim Nova Era, na rua Nilton Tinoco, número 475. E se você quiser conhecer um pouco mais como você pode alcançar a tua salvação pela fé, eu convido você a estar conosco neste domingo a partir das 19h30, e eu estarei ali pregando a palavra de Deus. E todas as quarta-feiras temos quarta de oração e a outra quarta pregação. E às sexta-feira temos estudo da palavra de Deus. Eu convido você a estar conosco às sexta-feira. Nós temos a partir das 19h30 estudo da palavra de Deus, que nós falamos ali como você foi remido, né? Qual o propósito de Deus para a sua vida. Enfim, temos vários estudos ali onde é lida a palavra de Deus. Ali não é colocada a minha visão, o que eu acho, o que eu penso, porque o que eu acho, o que eu penso pode conter muitos erros, mas o que a Bíblia diz não tem erro. As pessoas têm que tomar posse dessa palavra. Eu quero que você venha estar conosco em uma de nossas reuniões, onde você vai estar recebendo o amor de Deus na sua vida. Mas antes de eu concluir essa mensagem, eu quero deixar assim uma passagem da palavra de Deus, está escrito em Mateus capítulo 9, que vocês têm que entender isso. Eu quero ler com vocês, vamos ler. Eu não vou apenas falar, eu quero ler a palavra de Deus. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe comigo. No capítulo 9, versículo 1, a Bíblia fala de um paralítico. Preste atenção nessa passagem. Talvez você já tenha lido ela várias vezes e não se apegou nesse detalhe, que diz o seguinte: e entrando no barco, passou para outra margem, que é Cristo, né? Jesus. Chegou na cidade e eis que lhe trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Oh, glória! Você observa, igreja, que esse paralítico, doente, encamado, precisando de ajuda para ser locomovido até o templo, a única coisa que ele tinha ali, sabe o que, amado? Fé. Só fé. E quando ele chegou até o templo, ele não pôde entrar no templo, porque a multidão era muito grande, porque ali tinha um que pregava a palavra. E aí o que aconteceu? Subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram aquele homem amarrado diante do Senhor numa corda. E Jesus olhou para ele e disse: filho, ó, amados, para Jesus chamar filho é porque Jesus já estava determinando que ele estava justificado pela sua fé. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 5, justificado pela fé, temos paz com Deus. E aquele homem, na mesma hora, ele teve paz com Deus, porque ele foi ali carregado, mas ele já se sentiu outra pessoa, ele já sentiu uma nova pessoa, ele já ali começou a nascer de novo, ser uma nova criatura. E diz a Bíblia que o pessoal, os fariseus, começaram a razoar entre si: que esse homem pensa que é para perdoar pecado? Talvez você possa até estar pensando: que esse pastor aí que está dizendo que nós somos perdoados, nós somos santos e justos? Aí Jesus olhou e disse, leia comigo, Mateus capítulo 9, versículo 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais de mal em vossos corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoado te são os seus pecados, ou levanta-te e anda? Para que saiba que o Filho do Homem tem o poder de perdoar, poder na terra e autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levanta, toma tua cama e anda. Então você observa
Que aquele homem que chegou ali carregado, Jesus estava mandando ele pegar a cama dele e voltar para sua casa sem depender do homem, mas depender somente da fé. Porque para ele ir até ali, ele tinha fé. Acredito eu, não está escrito dessa maneira, mas eu posso interpretar pelo Espírito Santo, que esse homem deve ter falado com essas 4 pessoas: olha, eu quero que vocês me levem até Cristo, eu até te pago. Não me importa como que vocês vão me colocar lá, mas eu quero estar diante de Cristo. Amados, aqueles 4 rapazes usou o meio mais difícil. Em vez de sair empurrando, pedindo licença, não. Ele subiu no telhado, abriu um buraco, senão ele não recebia talvez o cachê dele, né? Levaram corda, arrumaram uma corda lá, amarraram ele e desceram ele diante de Cristo. Ele queria estar diante de Cristo. No início ele foi levado, mas quando ele não voltou carregado por aqueles 4. Ele voltou carregado da graça de Deus. Ele voltou para a sua casa cheio do amor de Deus. E o povo se maravilhou de uma maneira, como está escrito aqui mesmo, no versículo 7 e 8, ó. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão vendo isso se maravilhou e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Deus deu um poder ao homem que o diabo tem tirado, o diabo tem roubado, igreja. É o poder de você ser santo, de você ser justo. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Se não existe justo, então Deus não ouve a oração de ninguém. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Aí, essas pessoas que não lê Bíblia, que não examinam as Escrituras, mas pastor, lá em Romanos diz que Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Realmente, Deus olhou do céu, não viu um justo sequer. Mas Ele enviou o Filho dele para nos tornar justos. É isso que as pessoas têm que entender. Amados, se não existe justo, então a Bíblia está toda errada. Porque a Bíblia fala que Noé era justo, Daniel era justo, Jó era justo, Simeão e Ana era justo, Davi falou, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo nem sua descendência me dingar o pão. Paulo disse que o justo verá da fé. Então você começa a ver que essas pessoas se contradizem por não examinar as Escrituras e não conhecer a verdade. Amados, o perdão de Deus você não pede, você conquista. Como que se conquista o perdão de Deus? É fácil, igreja. Não é você orando. É você apenas reconhecendo o seu pecado. Eu poderia citar aqui mais de 100 passagens de Bíblia, eu vou citar uma. Somente uma. Isaías capítulo 6. Isaías ali estava iniciando o seu ministério profético. E antes, preste atenção nesse detalhe, dele poder fazer a obra de Deus, ele estava no templo. E ele teve uma visão, está lá em Isaías 6. E ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque vi o Senhor da glória. Porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim que vou perecendo. Você vê que ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu que era um homem de lábios impuros, reconheceu a sua natureza diante de Deus. E a Bíblia nos revela que na mesma hora, um anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva do altar, tocou em seus lábios e disse, perdoados são as suas iniquidades. Deus purifica as suas iniquidades. Depois que Deus perdoou ele o seu pecado, a sua iniquidade, aí Deus falou assim, e agora, hein? Quem irá por nós? Você vê que muitas pessoas falam que Isaías foi chamado. Eu costumo dizer que ele foi oferecido. Ele se ofereceu para fazer a obra de Deus. Ele falou, Deus, se não tiver quem enviar, envia a mim. E Deus permitiu que ele fosse. Sabe por quê, amado? Porque ele já estava perdoado dos seus pecados.
Quantas pessoas hoje ainda estão fazendo a obra de Deus, mas não tomou posse do perdão que Deus lhe deu. Não tomou posse da obra perfeita que Deus realizou em sua vida. E ele muitas das vezes quer fazer a obra, mas mantendo as pessoas ainda escravas, não filha. Por exemplo, uma pessoa chega numa boca de fumo, numa favela, numa viela, como que você quer interpretar? Numa esquina, e chega para um jovem, para uma senhora, para uma família e fala assim: larga essa vida de pecado, larga essa vida de droga, larga essa vida que você está vivendo em pecado, vamos para a igreja, vamos ser salvo, vamos receber Jesus na tua vida para ser abençoado e ser salvo. Aí a pessoa desesperada, coitada, recebe aquela palavra e vai para a igreja. Só que chega dentro da igreja, ela continua sendo pecadora. Que diferença faz ela estar lá no mundo das drogas, da prostituição, no pecado, de que está dentro da igreja? Na minha visão bíblica, na minha visão da palavra que eu entendo, não faz diferença nenhuma, ela continua sendo pecadora. Por quê? Porque o evangelho que Deus mandou pregar, ninguém prega. Jesus pregou o arrependimento e mandou que nós viéssemos pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Está em Lucas 24, 47, falou, ó, pregai o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, quando eu prego para que as pessoas voltem para Deus, que o arrependimento é voltar atrás, as pessoas têm o perdão dos pecados. Como esse paralítico voltou para Deus, ele teve a remissão dos pecados. Ele não ia ter, ele teve a remissão dos seus pecados. E Jesus ainda não havia morrido na cruz. Para vocês entenderem isso. Então, pastor, mas isso aí é uma passagem. Não, tem mais. Um tanque chamado Betesda tinha um homem ali há 38 anos. Um homem que a sua confiança estava em outro homem. Confiar no homem, amado, você vai ficar escravo a vida toda do pecado. E Jesus chegou ali, foi lá no porão do templo. Olha só, amado. Chegou lá e perguntou para eles: queres ficar são? Aí ele diz: mas não tem ninguém que me joga ali no tanque quando a água é agitada. Aí Jesus fez uma pergunta para ele, parece até piada, né? Queres ficar são? Aí ele mostrou onde estava a fé dele. A fé dele é que alguém tivesse misericórdia da vida dele. Se você ficar esperando que alguém tenha misericórdia da sua vida, mano, você vai continuar escravo do pecado pro resto da vida. Aí Jesus mandou ele tomar a cama dele e andar. Quando Jesus encontrou com ele lá no templo, lá em cima, quando o povo começou a questionar ele, os judeus, Jesus falou o que para ele? Vai e não peques mais, para que não te suceda as coisas pior. Ó, vai e não peques mais. O que Jesus está querendo dizer? Vai e não se afaste mais de Deus, para que não te suceda as coisas pior. Então, qual era a causa dele estar ali 38 anos? O pecado. O pecado tem levado pessoas a ficar doentes, a ficar deprimidas. As pessoas hoje, nos dias de hoje, estão sofrendo por causa do pecado. E a igreja, o próprio líder, se julga pecador e mantém eles pecador. Cego guiando cego. Cego guiando cego. Uma certa ocasião, eu fui pregar numa certa denominação, não vou citar nome, e quando eu entrei nessa igreja para pregar, todo mundo, do começo ao fim, ficava batendo no peito na igreja dizendo que era pecador. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores, ainda fala por nós. Eu fico chateado quando me inclui. Quando fala nós, eu estou fora. Eu não sou pecador. Eu era um pecador. Tem até um louvor da harpa que fala: era um pecador, anda. Olha o verbo, era. Eles louvam esses louvores, mas continua dizendo que é pecador. E eu, quando fui pregar, falei: meu Deus, o que eu vou falar aqui? Tudo que eu vou falar aqui vai contradizer o que já foi falado. E eu, quando peguei o microfone, eu perguntei: tem algum justo aqui? Ninguém levantou a mão. O ministério atrás de mim, tudo quieto. Eu perguntei: e quem é pecador aqui e tem pecado? Todo mundo levantou a mão. Pastor, missionário, evangelista, enfim.
E eu olhei e falei, misericórdia. E agora, como é que eu vou pregar? Aí eu falei assim, ainda bem que a Bíblia diz que a oração de um pecador tem muitos seus efeitos. Aí uma senhorazinha do banco da frente disse, pastor, não é do pecador não, é do justo. Aí eu fingi que não ouvi. Aí eu tornei a repetir, ainda bem que a Bíblia diz que a oração de um pecador tem muitos seus efeitos. Aí a irmã tornou a responder, pastor, é do justo. Eu falei, é do justo? Então quero perguntar se Deus ouve a oração deste lugar. Porque eu perguntei se tinha justo aqui, ninguém falou que tinha. Ninguém aqui disse que é justo, todo mundo diz que é pecador. E a minha irmã está dizendo ali que na Bíblia dela está dizendo que é a oração de um justo. Então, igreja, você vê que esse erro, eu preguei lá, expliquei, ficaram todo mundo quieto, não falaram nada, ninguém deu uma glória. Mas eu quero dizer que eu concluí a mensagem e ninguém deu um pio. O pastor encerrou o culto, algum dele passa por mim e vira a cara. Porque ele quer ser pecador. Ele quer continuar sendo um pecador. Amados, pecador não entra no céu. O que entra no céu são os gemidos do Senhor. São aqueles que conheceram a verdade. Por isso que a Bíblia diz, se o Filho vos libertar, você será verdadeiramente livre. Mas é preciso você conhecer a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Quero convidar a você a estar conosco no nosso endereço, na rua Nilton Tinoco, 475, no Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Todas as quarta-feiras, todas as sexta-feiras e todos os domingos eu estou ali pregando o Evangelho da verdade, o Evangelho da justiça de Deus, onde te dá a condição de você alcançar os céus. Vou fazer uma pergunta. Você sabe o que significa dom? Se você pegar um dicionário, você vai ver que dom é uma capacitação. Deus te deu o dom. A salvação é um dom. Então Deus te deu a capacitação para você entrar no céu, porque nós não tínhamos essa condição, essa capacitação para entrar no céu. O apóstolo Pedro, quando estava pregando o Evangelho, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quer ler comigo? Capítulo 2, né? Capítulo 2, eu quero que você leia junto comigo aqui, Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro pregando o Evangelho, ele disse, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, olha bem o que está escrito, quando ele estava pregando ali o Evangelho, um povo, no capítulo 2, verso 37, ouvindo eles isto, conspungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Então você vê que quando você recebe a palavra, mas compreende ela, e toma posse que a sua fé em Cristo, você tem o perdão dos pecados. Essa é a questão que muitas pessoas não compreendem. Jesus Cristo, ele morreu lá naquela cruz. Ele derramou o seu sangue para quitar a sua dívida, para limpar o teu nome. Ele limpou o teu nome. Ele quitou a tua dívida. Ou você acha que ele deixou alguma coisa ainda devendo? Então a Bíblia nos mostra que Jesus pagou, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele derramou o sangue dele ali na cruz, porque ele havia tirado o pecado ali quando ele foi batizado. Ele deu essa condição a você. Muitas pessoas não compreendem. As pessoas continuam vivendo ainda escrava do pecado. Elas não conseguem tomar posse que agora ela é filha, ou filho de Deus. A Bíblia diz, todos quanto receberam, ele deu o poder de tornar-se filho de Deus aos que creram no seu nome, que não nasceram da carne nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então hoje, igreja, nós somos filhos de Deus.
E Deus não tem filho pecador. Porque Deus não vai colocar nós em pecado lá no céu. Por quê? Em pecado, pastor, mas Jesus limpou nosso pecado. Limpou? Como se limpou se as pessoas, na verdade, ainda continuam sendo pecadoras? As pessoas acham que vai ser salva pela oração e não pela fé no perfeito sacrifício. Nós fizemos em Hebreus 10, verso 10, que nós somos santificados pela oferta do corpo de Cristo, feita apenas uma única vez, há mais de 2000 anos atrás. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz que Jesus é a luz para todo aquele que vem ao mundo. Você vê que a palavra vem ao mundo é aqueles que ainda vai vir daqui a um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então quem nasce nesse mundo, Jesus já é a luz para ele. Já tem a solução. Então eu convido você a orar comigo. Mas a oração de um justo, não de um pecador. A oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Então nós vamos orar na qualidade de justo para abençoar a sua vida. Eu quero abençoar pelo poder do nome de Jesus. Aquele que tirou o seu pecado e foi lá na cruz e pagou por ele. Como que Jesus ia pagar uma dívida e não ia tirar o pecado? Quer dizer, ele deixa o pecado e vai lá pagar a dívida? Não existe isso. Se você for pagar um objeto que você compra numa loja, primeiro você tem que pegar o objeto na loja e ir lá pagar por ele. Então Jesus tirou o pecado e pagou por ele. As pessoas não compreendem. Eles acham que mesmo ainda, enquanto viver nesta terra, ele é um pecador. O apóstolo Paulo, ali em Gálatas capítulo 2, ele fala: se nós que somos justificados pela fé, somos ainda achados pecador, é porventura Cristo ministro do pecado? Atos 2:16, 17. Ele fala: de hipótese nenhuma, porque aquele que está morto por pecado está justificado. E no último versículo 21 ele fala: não aniquilo a graça de Deus. Então eu quero estar orando por você e convidando a você a estar conosco em uma das nossas reuniões. Inclusive amanhã, a partir das 19h30, eu, pastor Jaime, vou estar ali pregando e ministrando essa palavra para abençoar a sua vida. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou da morte para a vida e das trevas para a luz. O Senhor nos deu a condição, meu Pai, para alcançarmos os céus. E eu quero pedir agora que cada ouvinte, Senhor, venha tomar posse desta poderosa palavra que nos dá a condição, meu Pai, de alcançar as nossas vitórias. As nossas vitórias em todas as áreas da nossa vida. Eu quero, como ministro da Tua palavra, abençoar cada ouvinte e decretar a sua vitória, decretar a Tua cura, pelo poder do nome de Jesus. Amém.